Vamos começar hoje a parte de leis de Newton. E as leis de Newton são três, né? As conhecidas leis de Newton. Tem alguns vídeos aqui aplicando as leis de Newton, né? Alguns vídeos que eu postei no meu perfil lá no Instagram, no Física em Mãos. Aproveitando, quem não segue, vai lá e seguir, tá certo? Vai lá seguir. Tem muita curiosidade, muita coisa bacana, muita aplicação de física que eu posto. Então, nós vamos ter a parte de leis de Newton e de aplicações das leis de Newton. Nesse primeiro momento, as leis de Newton, tá certo? São três. E vamos falar um pouquinho das forças. Então, a primeira lei de Newton, chamado princípio da inércia, diz o seguinte: se a resultante das forças que agem sobre o corpo for igual a zero, esse corpo vai permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tem aqui um objeto. Se eu aplicar uma força aqui nele, ele vai se mover. Se eu aplicar uma força aqui nele, ele vai se mover. A gente falou sobre força. Eu introduzi força quando eu falei de impulso para vocês. Então, se eu aplicar uma força aqui, esse objeto, ele se move. Agora, se ele já está se movendo, e aí eu tiro essa força, quando eu jogo, por exemplo, eu chuto uma bola. Essa bola vem rolando, mas uma hora ela para. Não tem mais a minha força empurrando ela. Pelo contrário, essa força deixaria aplicar. Agora só existe uma força de atrito aqui, ó, entre ela e o chão. E essa força de atrito aqui é a responsável por frear essa minha bola. Então existe uma força atuando. Então sempre que tem uma força atuando, esse objeto ele vai variar o seu estado de repouso ou de movimento. Ou ele vai começar a se movimentar, ou ele vai acelerar, ou ele vai parar, tá certo? Vai desacelerando até parar. Agora, se eu tenho duas forças atuando agora nesse objeto, uma do lado esquerdo e uma do lado direito, tá? Estou atuando duas forças aqui, ó. Esse objeto está em repouso. Por que esse objeto está em repouso? Porque a força que eu atuo de um lado é igual à força que eu atuo do outro. E aí esse objeto permanece em repouso. Sempre que a resultante das forças se anulam, né? Sempre que as forças se anulam e a resultante vale zero, esse objeto vai permanecer em repouso, ou se ele já estiver se movendo, ele vai continuar se movendo. Exemplo: você está andando de bicicleta, e aí tem épocas do ano aqui, por exemplo, julho, agosto, setembro, que é muito vento. Então você vai descer uma ladeira de bicicleta. O normal é que sua velocidade fosse aumentando cada vez mais, né? Porque você está ganhando, está aumentando a velocidade, diminuindo a altura e aumentando a velocidade. Aumentando a energia cinética, que nós chamamos. Mas se você está descendo a ladeira e sua velocidade não está aumentando, porque existe aqui uma resistência do ar, ventando muito, está ventando muito. Uma resistência do ar muito forte para cima. E você, uma força peso, chamada aqui Px, lhe puxando para baixo. Se a sua força que puxa, se a força que puxa você para baixo for maior do que a resistência do ar, sua velocidade vai aumentando. Mas se a resistência do ar for igual à força que puxa você para baixo, você vai ficar descendo essa ladeira com velocidade constante. Professor, e se a força de resistência do ar para cima for maior do que a minha força para baixo? Então você começa a frear, né? Vai freando até parar. Mas se elas forem iguais, você vai permanecer com velocidade constante. Então, sempre que a resultante das forças for igual a zero, ou seja, quando elas se anularem, o objeto permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante. Certo, galera? Exemplos. Você está dentro do ônibus e o ônibus arranca de vez, está lá, dentro do ônibus. O ônibus arrancou de vez para lá. Vum, vum. Arrancou de vez. Aí, ó, a tendência do seu corpo, você está em repouso exatamente nessa posição. A tendência é que seu corpo quer permanecer parado exatamente nessa posição. Quando o ônibus arranca de vez, você quer ficar parado aqui, ó, mas o seu pé vai junto com o ônibus. Então é como se você fosse de encontro ao fundo do ônibus. O fundo do ônibus está vindo para cá, ó. Meu corpo quer ir, mas ao mesmo tempo
as pernas estão indo junto com o ônibus, mas ao mesmo tempo meu corpo quer ficar. Então eu acabo indo de encontro ao fundo do ônibus. Agora, eu tô aqui. O ônibus parou de vez. Quando o ônibus parou de vez, meus pés que estão junto com ele, se você não sair capotando dentro do ônibus, né? Você tá aqui, os seus pés vão parar junto com o ônibus, mas o seu corpo quer continuar o movimento. Então, esse é o princípio da inércia. Seu corpo está em movimento e quer permanecer em movimento. Quando atua uma força parando ele de vez, por inércia, ele quer continuar o movimento. Certo? O corpo em repouso tende a permanecer em repouso, o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Então, se eu estou parado, eu quero ficar parado, mas o ônibus arrancou, eu acabo indo para o fundo do ônibus. Eu estou em movimento, mas o ônibus tirou de vez, então eu quero continuar o movimento, acabo indo para frente. Então, aqui exemplo. Um cavalo, o cara... Aqui acontece muito aquela prova de hipismo, né? Tem nos Jogos Pan-Americanos, acho que tem, não sei se nas Olimpíadas tem. E aí, quando o cara vem com o cavalo e freia de vez, o cavalo, às vezes, é para pular um obstáculo, o cavalo para de vez e o cavaleiro acaba passando por cima do cavalo. Aqui eu tenho uma moto, né? Acidentes de moto são muito comuns, e a inércia não perdoa. A moto bate, fica e o cara vai embora, né? Está em movimento, quer permanecer em movimento. Não sei se já fizeram isso aqui, ó. Bota um objeto, um paninho, e você puxa o paninho bem rápido, o objeto fica parado. Ou uma folha, um copo, uma folha, uma moeda. Um desafio. Puxa a folha bem rápida e a moeda cai dentro do copinho. A moeda está em repouso e quer permanecer em repouso, né? Se você puxar, não tiver não tiver dobrada o pano, por exemplo, né? As coisas vão permanecer paradas naquele local. Mas se você for puxando devagarinho, ela vai vir junto. E o cinto de segurança serve exatamente para isso, para impedir que a inércia atue no seu corpo. Você está se movimentando, bateu o carro. Sonoplastia da batida do carro. Tem que falar. Tem que abrir e falar. Sonoplastia. Pá. Pá não. Bufo. Bufo. Então, ó, bufo, bater, lá vem o carro, bufo, aí você quer continuar o movimento. Então, você é projetado para frente. Para que você não saia pelo para-brisa, bata no volante, existe o cinto de segurança que vai evitar essa projeção para frente. Na hora que você for projetado, o cinto de segurança vai lhe segurar. Por inércia, você está se movendo junto com o ônibus. O carro bateu de vez, o seu corpo quer continuar em movimento. Então, você é projetado para frente. E aí, o cinto de segurança segura e impede isso. Vocês não são da época, mas houve uma época, acho que na década de 90, em que se tornou obrigatório, foi quando se tornou obrigatório o uso do cinto de segurança. E é engraçado que a população reclama de tudo, né, velho? É uma palhaçada você ter que ser obrigado a usar cinto de segurança. É complicado, né, bicho? Você tentar conversar com esse nível de ignorância. Porque o cara tá dizendo para você que se você não usar esse cinto, nenhuma batida, cara, você vai ser projetado para fora do veículo. Você vai dar de cara no para-brisa ou no volante, ou então vai até sair do veículo com a pancada. Mas o cara acha que está invadindo o direito dele de não querer usar cinto de segurança, né? Não era nem para ser necessário multar uma pessoa por isso. Era para o cara ter consciência. Pô, estou colocando em risco a minha vida, a vida das pessoas que estão dentro do carro. Então o cinto de segurança serve para isso. E aí existe um encosto de cabeça aqui, ó. Quando você vai, aí o cinto de segurança impede que você continue. Quando você volta, esse encosto de cabeça aqui, ó, se não tiver o encosto de cabeça, sua cabeça vai para trás. E aí você pode lesionar sua coluna. Então o encosto de cabeça, ó, para sua cabeça no movimento para trás. Ela vai voltar por inércia e o encosto de cabeça vai impedir esse movimento. O ideal é que você mantenha ele aqui encostadinho. Tem gente que acha que
que o cabo tem que dirigir assim, né? Bota o encosto lá atrás, só falta dormir dentro do carro. Isso não é para... O banco não é feito para isso, tá certo? Exatamente, Maria. E por isso, por não ter cinto em moto, é que na moto é obrigado a utilizar, no mínimo, o capacete, né? O capacete é a segurança mais básica que você tem numa moto. Porque em uma colisão, se você cai e roda e rala e quebra um osso, qualquer coisa do tipo, de boa. Mas se você bate a cabeça, a chance de ter uma coisa muito, muito mais complicada é muito, muito grande. Então, é legal que a gente utilize, é obrigatório utilizar o capacete para isso. E eu, por exemplo, agora, né, depois de muito tempo que eu ando de moto, eu comecei a pensar, pô, a única segurança que eu posso ter andando de moto é a roupa que eu uso. Então, por exemplo, eu vou ali no mercado, mas vou de bermuda. Tá, não vai acontecer nada comigo. Você espera que não aconteça nada com você. Mas se você vai no mercado de bermuda de moto ou vai de calça, saiba que se houver alguma coisa e você vier a cair, estando de calça, a chance de lhe machucar um ralado ou alguma coisa assim é bem menor. Então, comprei uma calça com proteções, comprei uma blusa, uma jaqueta com proteções, porque você faz, pô, realmente não tem o seguro, como ela falou, não tem um cinto de segurança. Embora, Maria, exista uma jaqueta que ela tem um airbag, e na hora que você cai, ela identifica que você caiu e ela infla, né? Que é uma ajuda para que a pessoa não se machuque tanto. Mas, enfim. Desculpa. Esse é o princípio da inércia. Olha esse vídeo ele não é real, certo? Esse vídeo não é real, mas eu não duvidaria que fosse, né, do Papa Francisco. O cara fez uma montagem perfeita em cima de uma cena que ele protagonizou. Ele veio, houve uma cena dessa, tinha os cardeais ao lado dele, ele olhou para a galera, só que não aconteceu dessa forma, mas a galera se aproveitou para dizer que é o princípio da inércia. Então vejam aí. Massa, né, galera? Parece de verdade, né, cara? Muito legal, é muito legal esse vídeo. É muito original, velho. O cara acha que é o Papa mesmo que tá lá fazendo essa presepada. E é o que eu disse. Eu não duvidaria se ele fizesse, né? Mas eu acho que ele não brincaria assim, com essas coisas dentro da igreja, não. Fora da igreja, em um momento de descontração. Mas dentro da igreja, assim, acho que ele não faria, não. Mas é muito legal. Vou mostrar aqui outros vídeos para vocês também, tá? Ó, princípio da inércia. Corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Olha que linda essa cena. As gotinhas de água, quando as cerejas se chocam, elas estão em movimento e querem continuar em movimento. Então elas saem, são jogadas para fora das cerejas. Tem uma aplicação muito legal quando você, por exemplo, vai colocar a máquina para lavar a roupa. E aí, quando as roupas começam a bater, a gente diz que a máquina começou a centrifugar, não é? Se vocês já olharam, se você já tiver a curiosidade de olhar quando a máquina está centrifugando, as roupas elas são jogadas para fora. Rapaz, as roupas elas são jogadas para as laterais da máquina. E aí existe uma força fictícia chamada força centrífuga, né? Fictícia por quê? Porque, na verdade, aquilo ali é a inércia. Quando a máquina começa a girar, as roupas, elas são jogadas, elas ganham velocidade em linha reta, né? Estão lá tudo, sei lá, aleatoriamente jogadas lá dentro,
quando o negócio começa a girar muito rapidamente, elas querem sair em linha reta. Nós vamos sair pela tangente, sair em linha reta aqui. Só que não tem para onde ela sair, porque existe um limite aqui, que é o balde da máquina de lavar. Então, na hora que ela começa a girar muito rapidamente, girou a roupa, jogada para cá, ó, e elas ficam grudadas aqui na lateral. E aí, esse movimento de jogar o corpo para fora é chamado de força, uma força fictícia, chamada de força centrífuga, né? Que não existe. Na verdade, é só o princípio da inércia, tá? Então, quando você está girando aqui um objeto muito, muito rapidamente, uma bolinha, uma pedra presa em uma corda. Quando você solta essa corda nesse ponto, por inércia, ele quer continuar o movimento e a velocidade dele é para frente. Então, na hora que você solta esse objeto aqui, ele tende a continuar o seu movimento para frente em linha reta. Então, soltei aqui, ó, vai fazer isso aqui. Beleza? Então, você está num carro, soltou o volante, fazendo uma curva, o carro sai em linha reta. Quando você está fazendo uma curva muito fechada de ônibus ou de carro, fazendo uma curva muito fechada, as pessoas são jogadas para fora da curva, né? E aí você fica imprensado aqui na porta do carro. Porque por inércia você quer sair em linha reta. E aí você acaba sendo jogado. Você quer sair em linha reta, mas o carro ou o ônibus fez a curva. Ó, você quer sair em linha reta, mas ele fez a curva. Então, seu corpo quer continuar o movimento em linha reta, mas aí, ó, o carro forçou você a fazer a curva e você acaba sendo esmagado lá no cantinho. Olha que legal isso aqui. Princípio da inércia também. O cara se aproveita do princípio da inércia para brincar com o caminhão. Massa, né? Muito legal, cara, esse princípio da inércia, né? Quando você faz a curva, tá em repouso, quer permanecer em repouso, mas o caminhão fez uma curva para o outro lado, então você bate na lateral do caminhão e começa esse movimento todo aí. Aqui, inércia, o corpo em repouso, ele permanecer em repouso. Tony Canabrava e DJ Neto Nogueira. Ali CDs, o Moral de Ilhéus. Vem pra cá, menina, vem pra... Esses são robôs, né? São robôs aspiradores. E aí ele sai aspirando a casa todinha. Você liga ele vai sair aspirando a casa, batendo nas coisas. E aí ele se move com velocidade constante. E aí botaram a criança em cima ali, deitadinha de boa, e o robô foi levando. Como ele está em repouso, ele tem que permanecer em repouso. Na hora que o robô bate no tapete, a criança já cai, né? Então, houve uma força externa atuando no sistema e ele saiu do seu estado. Ele estava em repouso e quer permanecer em repouso. Beleza? Olha que massa aqui esse vídeo também, ó. Em câmera normal, em velocidade normal, você não consegue ver esse efeito, mas em câmera lenta, olha que massa que fica, né? Você tem o desenho da raquete parado no ar. Muito legal. Princípio da inércia, corpo em repouso. Beleza, galera? Alguma dúvida em relação a isso que eu falei para vocês até agora? Se tiverem, podem ir falando, tá? E o que é essa inércia, né? A inércia de um corpo está relacionada com a massa do corpo. Inércia nós podemos dizer que é a dificuldade de um corpo em sair de seu estado de repouso ou de movimento. Então, se eu tenho uma pedra de 1 quilo, eu consigo empurrar e mover essa pedra de 1 quilo facilmente. Mas se eu tenho uma pedra de 200 quilos, eu não vou mover com a mesma facilidade, porque a massa dela é muito maior, a inércia dela é muito maior. Então é muito mais difícil eu conseguir mover. Se tem uma bicicleta andando a 20 km por hora, se o cara passa na sua frente, você empurra o cara cai. Mas se vem um carro se movendo a 20 km por hora, você pode empurrar o carro, que o carro não vai cair. Então,
a situação é a mesma, a velocidade é a mesma, só que a massa é diferente. A inércia do carro é muito maior. A dificuldade de tirar o carro do seu estado de movimento é muito maior. Beleza? A segunda lei de Newton é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Princípio fundamental da dinâmica porque ela dá origem, ela é a base do estudo da dinâmica, que é o movimento dos corpos. E ela dá origem a algumas outras equações, como eu mostrei na equação de impulso e quantidade de movimento, né? O teorema do impulso. Impulso igual a variação da quantidade de movimento. Então, você já sabe a definição de força, né? Quando eu aplico uma força em um corpo, eu vou alterar o seu estado, ou de repouso de movimento. E aí, sempre que eu aplico uma força em um corpo, esse corpo que possui uma certa massa tende a adquirir uma certa aceleração. Se eu aplico uma força nesse corpo, esse corpo adquire uma aceleração. Mas se eu tenho duas forças, por exemplo, atuando aqui, ó, em mesmo valor e sentidos contrários, elas vão se anular e o objeto permanece em repouso. Aí vira a primeira lei de Newton. Mas se eu só tenho uma força atuando, ou várias, mas a resultante é diferente de zero, esse objeto se move e ele adquire uma certa aceleração. Então, se eu soltar esse objeto, existe uma força que puxa ele para baixo, que é chamada de quê? Força-peso. A força-peso é dessa equação também, ó. O peso que puxa o objeto para baixo, a força-peso, quando atua em um certo objeto que possui massa, faz com que esse objeto seja submetido, adquira uma aceleração chamada aceleração da gravidade. Peso é igual a massa vezes gravidade, onde peso é a força, massa é a massa, e a gravidade é a aceleração, na equação da segunda lei de Newton. Então, sempre que eu aplico uma força, o objeto adquire uma certa aceleração. Olha esse vídeo. Tem um cavalo ali e uma doida segurando a corda. Segunda lei de Newton. O corpo estava paradinho, o cavalo aplicou uma força violentíssima, por sinal, e aí o corpo entrou em movimento, né? Foi acelerado. Vale lembrar que os cavalos, antigamente, né, quando os caras guerreiros, os cavaleiros, né, e tal, os cavalos, eles eram temidos, a cavalaria era temida, porque se o cavalo só em bater na pessoa de frente, numa pancada do cavalo, já é suficiente para causar sérios danos a uma pessoa. Então, é praticamente uma arma. Imagina você levar uma cipuada no cavalo, como ele saiu correndo aí, né? Então, a menina estava em repouso, recebeu uma força, recebeu uma aceleração. Foi acelerada. Beleza? Sonoplastia, né? Exatamente. Bem, as forças, elas se dividem basicamente em 4, tá? Força gravitacional. Todas as forças, que nós vamos falar depois, elas se dividem nessas 4 aí. Força gravitacional, a atração entre todo corpo que possui massa, ele sofre uma atração do tipo gravitacional. Nós estamos nos atraindo gravitacionalmente, né? Se eu solto um objeto aqui, esse objeto vai em direção à Terra, porque ele é atraído pela Terra. A Terra atrai ele com uma certa força gravitacional. E ele também atrai a Terra com a mesma força gravitacional. Nós nos atraímos gravitacionalmente. Só que essa força ela é tão pequena que a gente não sente. É uma força muito pequena. Para massas pequenas, ela não vai aparecer, não vai influenciar. Porque a força eletromagnética ela é muito maior do que a força gravitacional. E o atrito entre o seu pé e o chão é uma força de natureza eletromagnética. São as cargas elétricas atuando. E ela é uma força muito maior do que a força gravitacional. Então, se não existisse nada, só nós dois, num espaço, né, afastado de tudo, com o tempo, nossos corpos iriam sofrer uma atração gravitacional e iriam um de contra o outro. Mas quando você está aqui paradinho numa cadeira, seu amigo na outra cadeira, então no chão existe um atrito. E esse atrito impede que os corpos saiam de encontro um ao outro. E aí, quando a gente fala
de átomos, né, existem aí duas forças, que é a nuclear forte e a nuclear fraca, né, que nós não vamos falar agora, mas são responsáveis, por exemplo, por manter o átomo. Vamos falar sobre isso futuramente. Inicialmente, vocês precisam só saber que as forças se separam nessas quatro e que todas as outras forças que eu vou falar para você ou são gravitacional ou são eletromagnéticas. E aí, para vocês terem uma ideia, né, ó, se a força gravitacional valer 1, a força eletromagnética ela é 10 elevado a 36 vezes maior. Ela é um número infinitamente maior do que a força gravitacional. É por isso que a gente não vê os corpos se movendo assim um de contra o outro. E a mais forte de todas elas é a nuclear forte, tá? E a mais fraca é a gravitacional. E aí, os tipos de forças, né? Essas forças que eu citei anteriormente, elas se dividem em forças de contato e forças de campo. Forças de contato e forças de campo. Forças de contato são forças que atuam em contato, quando você está em contato com algum corpo, por exemplo, a força de atrito, que eu vinha citando. E força de campo é uma força que atua por conta de algum campo, ou elétrico, ou magnético, ou gravitacional. Então, a força peso é uma força de campo, porque ela atua à distância. A força gravitacional é uma força de campo, porque ela atua à distância. Oi, painho, bom dia. Você é o Sonic? Tá certo. Então, nós temos força de contato e força de campo. Beleza? Todas que eu falar aqui, ou se enquadram em força de contato, ou se enquadram em força de campo. Forças de campo. Força peso. Eu atraio a Terra me atrai. Ai, papai! É a mesma força. A força com que a Terra me atrai, que é a força peso, eu também atraio a Terra. Mas, professor, por que sou eu que vou de encontro à Terra e não o contrário? Meu amigo, porque a sua massa é infinitamente menor do que a massa da Terra. Né? Comparado com a massa da Terra, é muito menor. A inércia da Terra é muito maior do que a sua inércia. Por que é a Lua que gira em torno da Terra e não o contrário? Porque a inércia da Lua é muito menor do que a inércia da Terra, ok? Força elétrica. Não sei se vocês já brincaram disso, mas se você pega uma caneta, meu cabelo é muito oleoso e normalmente eu não consigo fazer esse experimento. Pega uma caneta Bic, que eu não estou achando agora aqui uma caneta Bic. Vamos fingir que essa daqui seja uma caneta Bic. E aí você esfrega nos cabelos, pega papelzinho, né? Pica papel do caderno, pica bem picadinho, bem pequenininho. Esfrega, pode pegar uma bexiga, bola de encher. Uma bola de encher, enche, amarra, esfrega no cabelo ou na camisa, pode ser na camisa também. E aí você bota perto do papel. Aí você vê que os papéis, eles são atraídos em direção à caneta. Isso é uma atração elétrica. Os corpos vão adquirir cargas elétricas. A caneta adquire carga elétrica, o papel adquire carga elétrica, e aí essas cargas são... os papéis não adquirem, desculpa, eles estão paradinhos, né? Só quem adquire é a canetinha. Mas quando você aproxima, as cargas se distribuem nesses papéis, vamos falar sobre isso no próximo ano, e eles são atraídos, né? Mesma coisa, você pode pegar... Você pode fazer, pegar bola de encher, esfrega bem na camisa e aproxima do cabelo de alguém. Aí o cabelo de alguém vai subir assim, ó, né? Isso é uma atração de natureza elétrica. Ou você pode esfregar a bola, abre a torneira, só o filetinho de água, sem sair assim doido, só o filetinho. Esfrega bem ou na cabeça ou na camisa a bola e aproxima do filetinho de água. A água ela vai sofrer um desvio, ela vai ser atraída, tá certo? Então, isso é atração de natureza elétrica. Beleza, Joyce. Não se frustrem se não acontecer, tá? Normal, tá? A ciência é assim. Você pode fazer um experimento em casa, dá certo. Chega na sala de aula, não dá certo mais. E tem vários fatores que influenciam nisso, tá? Pega um canudo e atrita bem ele e coloca ele na parede que ele fica grudadinho.
e a força magnética, né? Você tem dois ímãs, e vocês já devem ter brincado com isso, eu acredito. Se os ímãs forem polos opostos, eles não vão se encostar. Mas se eles forem do mesmo... se eles forem do mesmo polo, eles não vão se encostar. Mas se eles forem polos opostos, aí eles são atraídos, né? E aí você sente essa força de atração ou essa força de repulsão. É uma força de campo, porque ela atua à distância. Tá certo, galera? Tudo isso que eu falei é só para mostrar a vocês o que são forças de campo. Forças de contato. Deu certo, Joyce? Olha que massa. Legal. Depois você posta um videozinho lá no grupo do Instagram para a galera ver, tá? Forças de contato. O atrito é uma força de contato, tá certo? Quando você anda, você tem que ter atrito nos seus pés, porque se não tiver atrito, quando o chão está molhado com sabão ou no gelo, você vai tentar andar e vai escorregar, porque o atrito é muito pequeno. Então, como é que funciona? Você empurra o chão para trás, o chão lhe empurra para frente. Isso nós vamos falar ação e reação, tá? Então, isso, terceira lei de Newton. Eu só consigo andar se tiver atrito. E o atrito é uma força de contato. Eu estou sentado em uma cadeira, eu estou empurrando essa cadeira para baixo. Essa força que eu faço empurrando a cadeira para baixo é chamada de normal. Mesma coisa, a cadeira me aplica uma força para cima, também chamada normal. Quando eu puxo uma corda, alguma coisa presa em uma corda, eu aplico nessa corda uma força chamada de tração ou tensão. Então, essa força é aplicada de baixo para cima e de cima para baixo também. Quando um carro vai puxar outro, se você já viram um carro puxando o outro, ele não, com a corda, ele não pode sair de vez, arrancar de vez, porque se você faz isso, a corda ela pode torar, né, e pode até causar danos ao veículo. Por que ela vai torar? Porque você aplicou uma tensão muito grande, uma tração muito grande nessa corda. Então você tem que ir tensionando, esticando ela lentamente para poder ela esticar completamente. Só assim você acelera para poder conseguir tirar outro carro do prego. Beleza? Essa força é chamada de força de tração e é uma força de contato. Terceira lei de Newton, a última das três. Lógico. Ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesmo valor, mesma direção e sentido contrário. Então, por exemplo, se você martela no prego, você aplica uma força para baixo, mas você também sente que o prego aplicou uma força para cima. É a mesma força, só que em sentido contrário. Se você bate na parede, sua mão vai doer, porque você aplicou uma força na parede e a parede também aplicou a mesma força na sua mão. Isso é ação e reação. Isso é o que faz com que alguns corpos sejam impulsionados. Então, o foguete, ele joga uma certa quantidade... Ah, rapaz, lembrei agora o que eu ia mostrar. O foguete, ele queima os gases, queima o combustível e libera eles para trás. Essa força de expulsão da queima do combustível para trás faz com que o foguete seja jogado, cria-se uma força também para frente. E aí ele é jogado para frente. Oh, Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Então tem algumas coisinhas aqui importantes, tá? As forças, elas são iguais e opostas, só que elas não se anulam, porque essas forças, elas atuam em corpos diferentes. Por exemplo, você já tentou se empurrar? Se empurrar? Você não consegue se empurrar. Por quê? Porque a força que você atua no seu corpo, a força que você aplica no seu corpo, o seu corpo aplica de volta. A mesma força, só que em sentido contrário. E elas se anulam porque estão sendo aplicadas no mesmo corpo. E por estarem no mesmo corpo, o corpo não vai sair do canto. Quando você chuta uma bola, você aplica uma força na bola e a bola aplica uma força no seu pé. Essas forças são aplicadas em corpos opostos. É por isso que a bola se move. Porque o meu pé não se move, porque a inércia do meu pé é maior do que a da bola. Mas tem uma força também aplicada no meu pé, tanto que se você chuta, descalço, por exemplo, você chuta muito forte, você pode ver que vai ficar vermelha a região do seu pé, né? Então, isso vai ficar uma força de lá para cá, tá certo? Elas não se anulam porque são corpos diferentes. Mas quando eu tenho forças aplicadas no mesmo corpo, essas forças se anulam. Por exemplo, se eu aperto aqui, ó,
A força com que eu aperto esse objeto com o dedão e o indicador, a força que elas fazem são iguais. Obrigatoriamente, não tem como eu fazer forças diferentes aqui. A força que eu faço com esse cara aqui é igual à força que eu faço com esse. Obrigatoriamente, mesmo que eu não queira. Elas são iguais. Isso produz um par de ação e reação aqui dentro desse objeto. Só que como é o mesmo objeto, então ele permanece parado. Uma força está anulando a outra, né? E aí vai a primeira lei de Newton. Forças, uma resultante das forças for igual a zero, o corpo permanece em repouso. Tá certo? Então, se eu tenho um par de ação e reação no mesmo corpo, e é aquela coisa, o cara entrou numa areia movediça, e para tentar sair da areia movediça, ele teria puxado os próprios cabelos. Ele conseguiria? Não. Porque na hora que ele puxa os cabelos, ele aplica uma força nele mesmo, e o cabelo dele aplica uma força nele mesmo, e aí elas se anulam, né? E aí o objeto, o cara não sai do canto. Mas se ele aplica uma força, uma corda, amarra uma corda no cabelo, passa numa árvore e puxa a corda, aí ele vai levantar os cabelos. Porque agora ele está aplicando uma força na corda e a corda está aplicando uma força nele. São corpos diferentes, tá certo? Então, elas não se anulam porque são aplicadas em corpos distintos. Elas são obrigatoriamente de mesma natureza. Então, se eu aplico uma força peso na Terra, a Terra aplica uma força peso em mim. E aí muita gente acha que normal e peso são ação e reação. Não são. Porque ação, eu empurro a cadeira para baixo, uma força normal para baixo. Reação, a cadeira me empurra para cima com uma força normal para cima. Elas fazem um par de ação e reação e se anulam. Ação, a Terra me atrai com a força peso. Reação, eu atraio a Terra com a força peso. Elas se anulam e eu permaneço aqui em repouso, tá certo? Então, quem é a reação do peso é o outro peso. Quem é a reação da normal, a outra normal, tá bom? Uma força nunca aparece sozinha, elas sempre aparecem em pares. Então, aqui alguns exemplos. Os rapazes, o casal se empurrando de patins, eles vão se mover. Mesmo que um ache que não está aplicando força, na hora que o outro aplicar, eles vão se mover. Que é aquela coisa, brincando de cabo de guerra, eu e você. Se você segura de um lado e segura do outro, você só vai segurar. Você vai dizer, eu não vou botar força, eu vou só segurar, para você ficar parado. Mesmo que você não esteja aplicando, ache que não está aplicando força em mim, na hora que eu tentar lhe puxar, você vai fazer força só para ficar paradinho ali. Né? Como se eu estivesse puxando uma parede. Eu não vou conseguir lhe mover. Então, significa que você também está fazendo uma força em mim. E é a mesma força. Se eu aplico 100 newtons de lá para cá, você está daqui para aí, e você está aplicando uma força de 100 newtons de lá para cá. Essas forças, elas se anulam e nós permanecemos em repouso, tá certo? Então, mesmo que você não esteja se movendo, aplicando, ache que não está fazendo força nenhuma em mim, você está sim. Tá certo? Aplicando uma força nessa corda, igual a força que eu estou fazendo. Então, se você empurrar um coleguinha, mesmo que você fique parado, os dois vão se mover, porque isso é um par de ação e reação. Eu empurro você e você me empurra. E aí tem o foguete, aí tem o menino, são exemplos. Exemplo. Ação e reação. Né? Não estudou. Se tivesse estudado, eu tinha feito uma pré-repada dessa, né? Esse vídeo aqui, eu não daria certeza de que ele é verdade, certo? Eu nem postei porque eu não tenho certeza se ele é verdade. Eu acredito que seja, não sei, enfim. Mas é meio estranho esse vídeo aí, mas vale a aplicação, tá? De ação e reação. Eu produzo uma ação, um vento, como um barco, e esse vento bate bateria na vela e a vela faz com que o barco se mova.
E para conseguir isso, eu teria que ter um guarda-chuva muito, muito forte, né? Tá certo? Então, não sei se isso aí é verdade, não. Tá certo? Enfim, galera, vamos parar a primeira parte aqui e terminamos pelo menos essa lei de Newton, tá certo? E depois a gente fala sobre as aplicações das leis de Newton. Tudo bem? Então, intervalo.